Olá, criminalistas advogando, sejam todos muito bem-vindos ao nosso perfil. Aqui a gente vai trazer várias dicas para vocês, assuntos novos, estamos aqui para tirar dúvidas e hoje iremos falar sobre a retificação de cálculo. O que é a retificação de cálculo? Retificação de cálculo é você arrumar um cálculo, ajeitar esse cálculo. Muita gente pergunta qual vai ser a previsão legal da retificação de cálculo. Você vai fundamentar o seu pedido na lei de execução penal, no artigo que traz a porcentagem, a fração correspondente. Você vai explicar nessa petição, ela é uma petição simples, e você vai explicar em qual porcentagem o cálculo do seu cliente precisa ficar. E assim vai pedir para que este seja retificado. A retificação de cálculo, ela não serve para que você faça uma alteração da pena. Você não vai alterar essa condenação, não vai alterar o regime aplicado. Esse não é o meio cabível. Para você fazer um pedido de retificação de pena, para você reanalisar essa pena, o método correto, dependendo da fase que se encontrar o teu processo, será um recurso de apelação, impetrar um habeas corpus, enfim, uma revisão criminal, se for o caso, e não a retificação. A retificação de cálculo você vai utilizar quando já tem uma condenação, porém, para que seja utilizado para fins de progressão de regime, o cálculo apresentado pela execução do processo está incorreto. Então, você vai pedir para que esse cálculo seja alterado, arrumado. Quando você consegue visualizar o erro no cálculo e consegue vender para o teu cliente a retificação de cálculo, normalmente, posterior a essa retificação, você consegue vender outros serviços para o teu cliente. Por exemplo, um cliente onde tem uma condenação num tráfico privilegiado e está sendo aplicada a fração de 2/5 ou 40%, você sabe que está errado, uma vez se ele for primário no crime de tráfico e ele for considerado tráfico privilegiado. E assim terá que prevalecer como crime comum. Você fazendo essa retificação de cálculo vai adiantar as datas de progressão de regime do teu cliente. E provavelmente, a tendência é que você venda não só a retificação de cálculo, como também a progressão de regime. Porque essa data será antecipada, você retificando esse cálculo. A retificação de cálculo pode acontecer também por não estar constando o período que ele ficou preso preventivo, não está sendo abatido corretamente essa remissão. Então, tudo isso você consegue englobar na petição de retificação de cálculo. Como eu trouxe para vocês, é uma petição simples, onde você vai explicar ponto a ponto o que está errado no cálculo do teu cliente. Vai trazer tópico por tópico do erro do cálculo do teu cliente e explicar o porquê que ele precisa ser alterado, porque ele precisa ser reformado. Bem importante salientar que diversas vezes, inclusive já aconteceu comigo, a gente faz um pedido de retificação de cálculo, o promotor se manifesta contra esse pedido e o juiz normalmente segue a linha da promotoria. E aí, com isso, você precisa fazer um agravo em execução ou, dependendo do caso, você consegue também impetrar um habeas corpus. A retificação de cálculo, ela pode ser solicitada a qualquer tempo que você perceba que o cálculo está indevido, que o cálculo está incorreto. O advogado pode solicitar, o membro do Ministério Público também pode, mas normalmente é difícil acontecer, seja o advogado particular, seja a defensoria, seja a FUNAP, qualquer parte ali do processo poderá solicitar essa retificação de cálculo. Muitos advogados não conseguem visualizar, aí é o que a gente sempre tenta trazer aqui para vocês, é importante vocês entenderem como funciona a execução de pena, qual a fração correspondente, qual a porcentagem correspondente. Você sabendo, entendendo a lei, você consegue visualizar neste cálculo se existe a possibilidade de pedir, de ser feita uma petição de retificação de cálculo ou não.
a retificação de cálculo, ela te ajuda a mostrar que você tem um diferencial, que você entende de execução de pena e, por óbvio, você atendendo à necessidade do teu cliente, ele vai te fazer diversas indicações. E você também consegue vender outros serviços. O cliente ele vai adiantar o lapso dele para progressão de regime, então, normalmente ele já vai fechar isso com você também. Se ele tiver uma remissão de pena, ele vai fechar com você também. Se ele se interessar, inclusive, por uma revisão criminal, ele vai procurar você também, fora as diversas indicações que você vai trazer para este cliente, que este cliente vai trazer para você. Bastante seguidores que estão atuando na área de execução criminal estão nos chamando, tirando dúvida. O pessoal que está fazendo o nosso curso, a gente também está ajudando nessa retificação de cálculo. A gente está conseguindo. O importante é você entender como funciona o cálculo de pena. Por que você está solicitando a retificação? Não é você saber fazer uma petição de retificação de cálculo e muito menos você conseguir usar uma calculadora. Você precisa entender o porquê você vai pedir para retificar. Você precisa saber o porquê você está fazendo essa petição. Então você precisa entender em qual porcentagem o caso do teu cliente vai ser aplicado. Em qual fração vai ser cabível o teu cliente, a condenação do teu cliente. Então é importante vocês terem essa visualização, entender realmente como funciona a lei de execução penal, saber as atualizações da lei de execução penal, que você consegue mudar para o teu cliente, apresentar para o seu cliente. A gente sempre fala, execução de pena não é só progressão de regime. A gente tem diversos serviços que podem ser vendidos e a retificação de cálculo é muito ampla, porque existem diversas maneiras, diversos cálculos que precisam ser retificados por N motivos, por vários motivos. Fração incorreta, falta de aplicação de detração, falta de desconto de remissão, database incorreta. Então você precisa conseguir entender, analisar o cálculo de forma correta e apresentar o melhor para o teu cliente. A gente teve bastante caso de retificação de cálculo quando entrou em vigor o pacote anticrime por conta da primariedade em crime hediondo. Quando o pacote anticrime trouxe para a gente que a reincidência precisava ser específica, precisa ser específica. Então, o cliente antigamente que tinha um crime, e hoje a gente ainda pega muito cálculo dessa forma. O cliente tinha um roubo e o segundo crime era um tráfico. A fração que apresentava para o tráfico era 3/5 porque ele não era primário. O pacote anticrime trouxe para a gente o quê? Que a reincidência ela precisa ser específica. Então, nesse caso, o crime de tráfico, o segundo crime do cliente, que era tráfico, não podia ficar como 3/5. E aí a gente pedia retificação para 2/5 ou 40%. Tivemos muitos casos também com a vinda do pacote anticrime, com a entrada em vigor, né, quando o pacote anticrime entrou em vigor, a questão de porte de arma de fogo, se a numeração era suprimida ou não, se era arma de fogo de uso permitido, de uso restrito. Então, assim, são diversas hipóteses que a gente consegue fazer a aplicação da petição de retificação de cálculo. Gente, então por hoje é isso. Não esqueçam de nos seguir, siga a nossa página, nos acompanhe por aqui, que traremos diversos assuntos interessantes para vocês.